Bom, gente, eu estou super empolgado aqui nesse bate-papo hoje, trazendo uma pessoa que eu conheço de longa data, nem tão longa data assim, porque ela é super novinha, numa correria. Aqui estão dois maluquinhos, eu vou explicar por que dois maluquinhos, não sei se ela concorda comigo, mas empreendedor eu acho que tem que ter um pouquinho meio, Com né, certeza. aquela veia de maluco, então a gente faz multitarefas e por isso eu quero agradecer a presença dela, porque eu sei que a agenda dela é extremamente cheia, lotada, e a minha não é diferente. Até estava falando para ela aqui que comi rapidinho para a gente poder trazer esse bate-papo aqui, porque tamanha a significância desse assunto. Eu sou um entusiasta, a gente vai falar um pouquinho. Então vai ser, acho que, um bate-papo super descontraído, estou muito empolgado. E recebam com bastante carinho, com bastante calor, nessa tarde fria, Gabi Moraes. Oh, que prazer, né? Que prazer. Obrigada por estar aqui nesse papo. Conversar com você não chega nem a ser uma demanda, né? É gostoso demais, passa rápido, então eu tenho certeza que esse tempinho aqui junto vai voar, ainda mais de um assunto falando de um assunto tão importante, né? Eu acho que não é nem mais luxo falar disso, é necessidade, né? E vai ser um prazer trocar essa figurinha contigo. Poxa, já tá sendo então. Então vamos lá, vamos começar. Bora. Correndo, porque eu sei que você é acelerado, eu também sou acelerado. Tô meditando agora, hein, Carlão? Tá então meditando? eu tô mais calma. É então isso, tá bom. tem que Então tá, depois tem me que passa tá. a receita aí que eu tô Te precisando. dá dicas. Então, bom, esse programa vai estar recheado de dicas aí. O objetivo do programa é o quê? Levar informação, conteúdo de qualidade e, se possível for, a gente falar um pouquinho no que manda na parte de empreendedorismo, na parte de seguros, mas o importante aqui é levar um conteúdo de qualidade. E eu tenho certeza, se você ver até o final esse nosso bate-papo aqui, eu tenho certeza que você vai sair mais energizado, com mais conteúdo. E outra coisa, viu? Na prática, né? Ela vai te dar uma dica aqui, eu tenho certeza que ela vai te dar uma prática que você vai poder estar utilizando. E, Gabi, eu estava falando aqui, antes de te apresentar, que a gente vive correndo, corre para lá, corre para cá, e por isso eu quis te trazer aqui. Existe alguma maneira de você ajudar pessoas como a gente, que na verdade acho que é a dor da maioria dos empreendedores, não é? Tem alguma forma de você salvar a gente aí, ajudar? Olha, tem, porque assim, a inteligência artificial, uma das coisas que chancela esse nome é a tal da produtividade, né? Todo mundo fala. Tudo bem que eu defendo uma situação que, assim, você se torna mais produtivo porque você faz mais coisas em menos tempo. Usa o tempo que te sobrou para cuidar de você, porque eu tô vendo gente aproveitando para ganhar tempo com a inteligência artificial e trabalhando mais. Não, legal, mas cuida da tua saúde, da tua família. Então, assim, é usar para abrir espaço para você ter tempo com o que realmente importa, né? Que eu sou a favor desse cuidado. A gente sabe que o mundo empresarial, o empreendedor, ele mal se cuida, né? Mal tem hobby. Isso é errado, né? Uma cultura errada. Total. Que foi colocada de performance no talo e eu esqueço todo o resto. Então, eu defendo muito a bandeira até de utilizar situações com inteligência artificial ou até mesmo automações de processo para te liberar tempo e para você cuidar da sua vida. Então, assim, a inteligência artificial, ela entra nessa questão, que é quais tarefas que eu faço na minha realidade profissional, que são repetitivas, operacionais, minimamente padronizadas, que eu posso delegar para uma máquina, né? E essa máquina de aprendizado profundo, que é a inteligência artificial, ela tem capacidade de realizar. Se não, a tarefa inteira parte dela. E aí a gente começa a ganhar tempo. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela entra muito nesse quesito. Ah, legal. Bom, dito isso aqui, feito essa introdução do que a gente vai conversar agora, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é você? Por favor, Gabi. Legal, eu sou uma empresária, né? Eu empreendo desde os 24 anos, estou prestes a completar 35, não sou tão mais novinha assim, Carlão. Tempo passa. Tempo passa para todo mundo. Então, empreendo desde os 24 anos, também dou aulas de transformação digital, dou aula de inteligência artificial e estou na realidade de desenvolvimento de projeto desde 2015, que foi quando eu fundei a minha empresa, né? Que é a W Moraes Soluções Digitais. Então, essa realidade de desenvolver soluções, ela tá no meu sangue, né? Faz parte, a gente só vai entendendo o mercado e ajustando as rotas e desenvolvendo o que faz sentido, o que tem valor agregado no momento, né? Então, um pouquinho dessa história toda é também essa pessoa, como você falou, né, maluquinha, no sentido de querer fazer diferente, de querer inovar. Eu sou uma pessoa que estuda bastante e que gosta de criar, de produzir coisas. Então, em primeira instância, essa sou eu,
mãe de pet, casada, ama esporte. E é isso, estamos aí na luta. Joga futebol. Jogo futebol, jogo pádel, ando de bike. Putz, essa vida offline, apesar da gente falar muito do online, né? Essa vida offline me encanta, de verdade. Natureza, tudo isso pra mim é fantástico. Ainda mais na cidade que a gente tá, né, Carlão? Exatamente. A gente Santos tem um proporciona, né? uma qualidade de vida imbatível. Então, bom, legal. Você falou aí, já dentro da tua introdução, você falou que o legal é usar a inteligência artificial como uma aliada para você ganhar qualidade de vida. Sim. Para você, de repente, fazer coisas que são repetitivas. E eu também, eu concordo com você. E eu te falo o seguinte, a IA hoje, assim, aliás, eu fiz, né, o teu curso, né, o IA na Prática, que eu recomendo todo mundo. Você vai para todo mundo, você vai falar um pouquinho dele aí. Mas é muito importante porque realmente você... Hoje, por exemplo, a IA até hoje, exatamente hoje, me salvou. Hoje eu já usei a IA desde 8 horas da manhã, assim, e, sei lá, a ideia aqui também é que desmistificar, porque às vezes as pessoas acham, a IA lançou agora. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, né, meio que nova da IA, mas não é que não é uma coisa de 3 meses para cá, quando tá 3, 4 meses, sim, né? Sim. Já vinha acontecendo, já é uma tendência, né? É. Então, às vezes as pessoas estão usando a IA e nem sabia que é IA. Exato. É o que a gente fala, né? A evolução dos parâmetros de máquinas que aprendem, pra você ter uma noção, vem desde 1950. Vem muito antes. Mas tudo bem. Vamos falar então que a gente já usa há bons anos, mesmo antes do lançamento da OpenAI, que é o ChatGPT, a gente já usa aprendizado de máquina, né? Que é, por exemplo, as nossas mídias sociais, que a gente navega e tem algoritmos com inteligência artificial embarcada para aprender com o nosso comportamento. A gente tem a parte, por exemplo, de fazer uma rota num Waze da vida, num Google Maps. Quando a gente compra alguma coisa em aplicativo e ele recomenda, né, produtos similares, produtos que complementam, até outros usuários que também compraram X item. Tudo isso é máquinas que aprendem com o comportamento humano e começam a fazer análises preditivas, né, que é fazer essa predição. E quando a gente fala de predição, nada mais é do que você prever algo com base em dados. Então, é interessante a gente falar que esse uso da IA vem muito realmente de antes, né? Sim. A gente assistir um filme num streaming, seja ele qual for, e ele também sugerir filmes, séries relacionadas, tudo isso é inteligência artificial de certa forma, né? Fora na segurança eletrônica, que também já é muito antigo. Essa parte de identificação, por exemplo, se essa pessoa que cruzou um shopping, que está na avenida XPTO, como é que tá, né, a ficha dela, se ela está numa blacklist, se não está. Então, nessa parte até de segurança é até mais antigo, né? Então, assim, é importante a gente saber que uma novidade, sim, mas o que é novidade? É novidade a gente ter um acesso fácil, intuitivo, que qualquer pessoa, como usa o WhatsApp, usaria uma inteligência artificial, que é o caso, por exemplo, de você abrir um ChatGPT, ou um Gemini do Google, ou qualquer outra, né? Então, assim, o que é novidade é essa interface. É que agora está facilitado o acesso a modelos matemáticos, né, de inteligência artificial para começar a conversar comigo, né? Isso é novidade mesmo. A OpenAI foi a lançadora, vamos dizer assim, né, a pioneira, não que outras empresas já não estivessem desenvolvendo, mas foi ela que lançou, né? Que emplacou o ChatGPT e aí deu todo esse barulho, né? Mas já tá fazendo parte da nossa rotina. Aí o que a gente brinca, às vezes quem tem filho, quem tem sobrinho, a criança, ela já está sendo influenciada por uma IA antes mesmo dela saber falar. Sim. Certo? Porque o que ela consome no YouTube Kids, né? Às vezes a comida que ela escolhe no iFood. Tudo isso já tá na rotina, né? Então, às vezes a gente usa e nem repara. Mesma coisa as crianças. Você vê, antes de eu aprender a falar, eu já sou impactado por inteligências artificiais na minha vida. Essa é a realidade. São gerações que já estão nascendo dentro da IA. Exato. Tá. E às vezes nem os pais também têm essa noção de que já tá tendo uma interação ali, né? Não dá para controlar mais. A gente já entende que isso é o modelo de vida que a gente tem, né? Hoje o desafio é a gente até mais desconectar dos dispositivos, né? O desafio até desses pais de tirarem esses jovens das telas, né, essa molecada toda, do que propriamente ensinar alguma coisa da vida como ela é, né, da vida offline. Ô, Gabi, eu tava pensando aqui, tem várias perguntas, eu tô tentando só ordenar os pensamentos para não ficar lá e cá, né? Isso acho que é mente da gente que é muito... fica aqui e tal, mas tô até tentando desenvolver a escuta ativa, prestando atenção, mas eu tenho várias coisas aqui para te perguntar.
Porque, assim, você acredita que, mesmo com esse falatório todo de IA, mas existe uma bolha ainda que algumas pessoas estão usufruindo da IA, outras só ouviram falar. Porque, assim, para mim, hoje, né, até porque por conta de eu já ter participado de cursos, ter feito alguns cursos, é uma coisa mais normal e eu utilizo. Eu sei que eu posso usar muito mais coisas ainda, porque o aprendizado ele é contínuo, você vai aprendendo sempre. Mas você acha que, sei lá, hoje a gente tem mais ou menos 220 milhões de habitantes, né, no país, mais ou menos. Você acha que a gente tem uma bolha aí? Você acha que tem muita gente ainda que nem começou? Eu acho porque a gente tem gente que, novamente, né, não tem acesso nem ao básico, né? Principalmente no Brasil, que a gente tem um buraco aí, né, de desigualdade. Então, sim, nós estamos numa bolha, da mesma forma que você trabalhar em escritórios bem estruturados, com acesso à internet, tudo isso também não deixa de ser uma bolha desse mercado corporativo também, né? Então, assim, quando a gente até viaja, né, para regiões mais carentes, nem tá na pauta isso daí, né? Às vezes eles ainda estão, inclusive, em veículos de divulgação que funcionam e muito bem, que, por exemplo, em estados mais desenvolvidos ou cidades, a gente nem cogita, que é o carro do som, lembra? Sim. Que a gente tinha? Então, assim, é até interessante, porque o Brasil ele é muito plural, né? Então, quando a gente vai nessas regiões que são menos desenvolvidas mesmo, a gente percebe que, nossa, nem tá se falando sobre isso, né? Então, eu acho que sim, tem essa questão da gente olhar com os olhos de quem está inserido numa bolha, perfeito, né? Mas a gente também não pode negar que é um movimento global, né? O mundo está olhando para isso e desenvolvendo isso, né? E aí, em efeito cascata, algumas regiões vão colher antes, vão colher depois, mas, por consequência, todo mundo vai ser impactado de alguma forma, porque o que eu penso? Esse local até que, por exemplo, é mais afastado, tem menos condições financeiras, ou até o letramento digital está muito distante, ele vai ter um supermercado que vai ter um autoatendimento. Percebe? Isso já é uma iniciação ali minimamente de recursos digitais que essa população, moradores ali, vão precisar interagir, né? Pelo menos como opção. Então, é o que eu falo, as coisas vão chegando, é que aí é o tempo, né? Em quanto tempo? O Brasil também já recebe coisas em relação à informação mais atrasadas, né? A gente tem aí grandes polos de desenvolvimento, China, Estados Unidos, que dão um baile. Então, assim, faz parte, mas eu acho que é um efeito cascata. Mas sim, nós somos também, querendo ou não, privilegiados no sentido de ter acesso à informação, né, no momento que ela sai. Às vezes um conteúdo em inglês você tem condição de entender, ou até de saber se você vai traduzi-lo ou não, né? Então é, de certa forma, um privilégio, sim, você poder ter estrutura para usar esse tipo de recurso. Então, porque minha preocupação, assim, é assim, de aumentar ainda mais a desigualdade social. Porque, vamos lá, hoje, apesar de ter plataformas, você pode depois falar, gratuitas, mas se essas informações não chegam na ponta, por isso que eu acho importante esse tipo de programa aqui, de conteúdo ser divulgado, para as pessoas pelo menos saberem que é fácil, que todo mundo pode acessar, iniciar, porque o meu temor, na verdade, é de criar uma desigualdade social ainda maior. Sim. Porque só as pessoas que têm acesso às plataformas que vão se desenvolver, porque está tendo uma ruptura, né? Uma mudança com isso, né? Até no mercado de trabalho. E acho que assim, vai acontecer. Sim. Vai acontecer, né? Porque, vamos lá, a partir do momento que essa máquina, né, essa inteligência artificial, ela entra no lugar de tarefas operacionais repetitivas e minimamente padronizadas, nós estamos falando também de cargos mais iniciantes, né? Então, às vezes, um cargo de estágio, um cargo de analista júnior. Então, é uma tendência, né? Por quê? Porque são tarefas mais simplistas, né? São tarefas mais operacionais mesmo, e as empresas estão fazendo o quê? Opa, aqui existia uma pessoa que fazia esse leque de atividades, aqui eu já vou trazer um robô, aqui eu também vou automatizar, e aí essa pessoa, se não tiver um acompanhamento e um treinamento, para onde que ela vai? Né? Eu vou olhar para o lado e falo, tá, tudo agora está automatizado ou existe uma inteligência artificial realizando e eu vou para onde? Que ninguém também, como empresa, como responsável da empresa, está me treinando, né, para que eu assuma outro papel. Então, eu acho que assim, óbvio, órgãos públicos, com certeza tinha que estar priorizando isso. Eu não sei se você viu uma matéria, achei fantástico, que a China, a partir do ano que vem e a partir dos 6 anos de idade, já vai colocar letramento digital a nível de ensinar inteligência artificial para as crianças.
E aí a gente fala, poxa, a gente tem que fazer por nós aqui no Brasil, Sim. né? Porque política pública, zero Exatamente. em relação a isso. Então, assim, eu acho que é um pouco de responsabilidade, sim, de políticas públicas que não existem. Responsabilidade das empresas que não estão treinando as pessoas e não estão dando oportunidade delas se desenvolverem. E também um problema que nós estamos vendo de alienação em massa, que é o quê? As pessoas também não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas se o influenciador A terminou com a influenciadora B, né? Se a roupa que aconteceu no festival do não sei do quê. Então, também tem uma autorresponsabilidade que a gente precisa colocar nesse baldinho todo aí, que vamos também priorizar um pouco a sua vida intelectual, né? Será que o que você fazia lá atrás, quando você se formou, ou até mesmo, né, não digo nem na faculdade, só às vezes na escola, será que não cabe um estudo, uma reciclagem? Será que de repente você não está jogando muito tempo, ficando à toa lá, arrastando o feed? Que a gente sabe que isso foi feito para segurar a gente. Então, pessoal, você tem que saber que jogo que você está jogando. Eu estou jogando um jogo que quer me prender, que é o jogo do algoritmo da mídia social. Se eu já sei que isso está me prendendo, pô, eu que tenho que botar o limite. Então, eu coloco um limite para usar X tempo e eu vou dedicar meu tempo para me capacitar. Então, é aquela coisa. Eu acho que de todas as pontas que a gente falou aqui, nenhuma é boa. Sim. Né? A gente precisa de movimento de todas. Por isso que o buraco, eu acredito que vai ser grande. Né? Porque depende dessa proatividade da pessoa e de todo um ecossistema que não é favorável. Não, total. Né? Assim, não sei se você é um pouco mais nova do que eu, mas a vida, assim, ela é cheia de ciclos, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, faz tempo, e aí tinha assim, o maior prazer dos pais era investir numa enciclopédia, né? Sim, O pai sim. investia numa enciclopédia. O cara vendia, né? Ia lá e vendia uma enciclopédia, era um dos maiores investimentos. Quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, era fazer curso de computação. Legal, também Não era. era, tal. Digitação. Digitação. E aí vai mudando, né? As coisas vão mudando. Então, assim, eu acredito realmente isso, que as pessoas, né, precisam estar antenadas nesses movimentos para que não fiquem muito para trás. E aí eu te pergunto, e aí já te falando, até fazendo uma propaganda aqui, do quanto é importante essa tua presença aqui. Você vai falar depois eu queria que você falasse depois de um projeto que você tem, mas da gente divulgar o quanto você acha importante ter programas como esse, que você tem um similar, depois você vai falar um pouquinho também, você vai ter uma coluna, para que a gente divulgue, para que chegue na massa, né? Porque que nem você falou, eu acho que é questão também, às vezes, da pessoa se responsabilizar. Totalmente. Porque esse conteúdo aqui que a gente está produzindo aqui é gratuito. A pessoa vai lá no YouTube, fala, você vai pesquisa e fala, poxa, a Gabi me falou isso, deixa eu ir atrás. É isso. Você para você não ficar com achar caminhos, né? Desnivelado. Então, assim, até pegando para nossa região, que é uma região super pujante, uma região de grande potencial, de grande celeiro de pessoas, artistas, de informática, enfim. Qual a importância que você acha desse tipo de programa para divulgar e disseminar esse tipo de conteúdo? Por isso que eu falo, aproveitar a oportunidade também que as gerações, né, que estão vivas no momento presente, elas têm acesso à informação que antes era surreal você ter. Então, assim, desde artigos que você localiza na internet, podcasts como esse, colunas em portais, tem muito conteúdo. Só que é aquilo que a gente fala, né, Carlão? Parece que quanto mais conteúdo você coloca como disponível, mais confuso também fica para você localizar o que presta, o que não presta. Nós estamos tendo um grande problema com fake news. Sim. Né? Então, por quê? Porque, novamente, eu preciso ter um letramento mínimo para saber validar se essa informação procede, se não procede. Então é aquilo, é o desafio. Eu acho fantástico porque você dá a possibilidade de leitura, coparticipação, né, no aprendizado de outros por meio de veículos que disponibilizam conteúdo de forma grátis, mas ao mesmo tempo exige cada vez mais uma autorresponsabilidade de curadoria desse conteúdo. Porque antes, quando a gente ia aprender, lembra lá antigamente, nós queríamos aprender qualquer coisa. Ou a gente aprendia na escola, sim, ou a gente ia para uma biblioteca, como você falou, né? Era complexo, não era assim tão fácil, né? Não era tão fácil. Então, quem que fazia a curadoria pra gente desses conteúdos? A própria biblioteca, que tinha lá separadinho. A escola, que já falava, pessoal, nós vamos começar aqui, depois vem pra cá, depois vem pra lá. Agora, qual que é o momento que nós estamos? Você tem conteúdo para todos os lados, de todos os tipos, em todos os canais.
o papel do curador ficou para quem? Para o indivíduo. O indivíduo. E às vezes esse indivíduo não tem a maturidade ou até o letramento de selecionar essas coisas. Então, assim, a dica é, já se perceba, será que eu sei também aprender? Porque talvez o problema esteja até um passo antes. Eu preciso aprender a aprender. Porque se antes eu era guiado numa escola, numa universidade que seja, numa biblioteca, e aí sim alguém falava para mim uma trilha de aprendizado, agora mudou totalmente. Eu conheço a minha realidade, os meus desafios, meus pontos fortes, os fracos, a minha carreira, e eu sou responsável pelo que eu estudo, como eu estudo, em que ordem eu estudo. Isso é complexo se a gente for olhar na prática. Sim. Então, esses canais que a gente fala, que estão abertos e grátis, eles ajudam, e é importante também fomentar isso. A capacidade de aprender das pessoas. Eu acho que isso exige também um olhar com atenção, porque é isso, não é porque o conteúdo está lá disponível que todo mundo ficou mais inteligente. Senão, com a internet, né, quando veio a internet, principalmente nos dispositivos móveis, a gente falou, meu Deus, isso é transformador. Tá, mas todo mundo, então, que passou a acessar a internet ficou mais inteligente? É relativo. A mesma coisa vai ser a inteligência artificial. Todo mundo que usa vai ficar mais inteligente? Então, aí você me levanta a bola para falar de dois assuntos também. Primeiro, eu acredito, antigamente fala assim, o pessoal mais velho hoje está um pouco escanteado no mercado de trabalho, o mundo é dos jovens. Você não acredita que com o advento da inteligência artificial acaba tendo uma oportunidade para as pessoas mais experientes? E aí eu já vou emendar com outra coisa. Por quê? Porque não existe... Você tem um chat GPT lá, vou falar o OpenAI, mais conhecido, mas não é preciso você saber o que perguntar também? Totalmente. Inclusive, eu não sei quando sai o podcast, mas já fica o convite para o pessoal ler na minha coluna todo domingo. Opa. Tá? Minha coluna, porque a próxima pauta que vai sair esse domingo, eu coloco exatamente isso. Como que as pessoas mais experientes surfam essa onda da inteligência artificial. E é muito legal você puxar esse gancho, porque é justamente a minha próxima matéria. Olha que legal. É incrível você saber que você tem repertório profissional, experiência, e você pode treinar uma máquina, que antes era extremamente complexo, a fazer coisas para você. Então, nós estamos vendo também uma inversão. O que antes, esse profissional mais experiente e com repertório, ele já ficou afastado, porque ele não serve mais, ele não sabe mexer, ele não é ágil, né? As empresas falam muito isso, né? Não há agilidade, flexibilidade para mexer em ferramentas, demora-se muito. E aí houve esse afastamento mesmo, né? Tá. Sentiram na pele essa questão desse deslocamento mesmo, desses perfis de profissional. E aí a gente está vindo agora com essa inversão que é, poxa vida, se uma máquina tem trilhões de parâmetros, trilhões de possibilidades para ela me ajudar e eu não sei perguntar, como é que eu faço? Eu tô com a minha Ferrari e eu não consigo nem dirigir, que nem carta eu tenho. Mas eu ganhei a Ferrari, ela tá na minha garagem, só não faço nada com ela. Então, é a hora que essa pessoa com repertório, com experiência, volta pro mercado, volta por cima, né? Que é falando assim, legal, então deixa que eu, com o meu repertório, experiência, vivência, eu consigo treinar, eu consigo criar agentes de diferentes níveis, eu consigo estruturar comandos inteligentes e eficientes. Então é fantástico porque nós estamos vendo a retomada dessas pessoas mais velhas para o mercado de trabalho e literalmente dando a volta por cima, porque agora é muito valorizado, que é o que você falou, como é que eu vou extrair de uma máquina super, ultra, mega potente, de trilhões de parâmetros, se o meu repertório é raso e eu não consigo acessar? Eu não consigo dialogar com ela, tudo que eu pergunto é raso, ela também me devolve de forma rasa, não consigo somar forças. Por quê? Porque me falta esse tal repertório. Então, existem pesquisas muito interessantes até, fora do Brasil já está mais forte, que é a retomada desse perfil profissional no mercado corporativo. Eu fiquei feliz, eu acho muito legal, porque eu gosto também da diversidade, de você ter uma nova geração com uma pessoa mais velha e bota todo mundo para produzir. Cada um tem o seu ponto forte, o seu ponto fraco, né? Então, o cenário é otimista, era isso que eu queria dizer. Você experiente, independente da idade que você tenha, né? Experiente, com repertório, chegou a hora de você mostrar valor, né? E surfar mesmo, porque pessoas de repertório, independente da idade, surfam muito a potência da inteligência artificial. Para quem nunca ouviu,
nunca ouviu falar em ChatGPT, não sabe o que é nada, o que é prompt, comando, não sabe nada. Dá um exemplinho aí, básico assim do que o ChatGPT ele poderia falar, mas já dá um exemplo nesse negócio de uma pessoa sem repertório, como perguntaria. Você consegue trazer isso? Perfeito. A gente tem alguns exemplos, né? Um dos exemplos é você dar situações para a máquina, né? Então vamos sempre lembrar, né? Se eu não entendo nada e eu não tenho repertório, eu poderia perguntar assim, olha, eu quero pedir um aumento, tá? Para minha gestora, eu quero pedir um aumento salarial e eu preciso que você formalize uma mensagem para mim, para eu mandar para ela por e-mail. Então é uma pergunta simples, você joga lá no ChatGPT, ele vai te responder. Só que, vamos lembrar, se eu estou conversando com uma máquina, que é uma inteligência artificial de aprendizado profundo e é um modelo matemático, se eu der exemplos, ajudem muito na minha devolutiva, né, na minha resposta. Então eu poderia continuar com essa pergunta, mas eu vou colocar um print de uma conversa que eu tenho com ela no WhatsApp, ou até mesmo um print, ou Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, eu copio o texto de um e-mail que eu troquei para ela, e eu anexo e eu insiro isso nesse meu comando, né, que é o que a gente chama de prompt, para pedir essa resposta. Só o ato de você referenciar a máquina do que seria o ideal, o resultado dela já é outro. Então, essa é uma das coisas. Você dar exemplos, né? Legal. Então, existem técnicas que a gente fala que é one shot, zero shot, few shot. O que são isso? O que são essas técnicas? Nada mais é do que você está dando zero exemplo, um exemplo ou muitos exemplos. É a capacidade dela de te retornar conforme os exemplos que você dá. Essa é uma coisa. A outra coisa que a gente fala muito também, nós estamos diante, não é só o ChatGPT, são todas as máquinas, de inteligências artificiais com trilhões de parâmetros. Então pensa que são trilhões de portas dentro de uma sala que você pode abrir para ter um resultado, tá? Se você não falar quem é a máquina, ela vai abrir a porta que ela acha que tem que abrir. Então, eu poderia chegar para a máquina e falar quem eu quero que ela seja. Olha, atue como um especialista em seguros. Tá. Atue como um especialista financeiro. Atue como um especialista em marketing digital. Quando a gente dá uma profissão, uma função, uma responsabilidade para a máquina e depois pede o que você quer pedir, isso também é brutal o nível de resultado que você tem. Por quê? Eu estou fechando portas que até então eu não precisava abrir. Então o risco dela alucinar, que a gente fala, que ela viajar na batata, escrever coisa que não interessa, é menor. Tá. Por quê? Porque eu estou fechando, eu já falei que é especialista nisso aqui. Então uma outra coisa que aparentemente é boba, mas que quase ninguém usa, né, e que muda completamente o teu resultado. Então, quando a gente fala de comandos, esse é o começo de um bom uso, né? O uso da inteligência artificial, ela vai muito além. Esse é o primeiro degrau. O primeiro degrau seria a minha experiência e a minha maestria de se comunicar com a máquina, né? Esse é o primeiro degrau. Depois você pode avançar em criação de agente nível 1, agente nível 2, 3, 4, você vai embora, né? E aí você desenvolve coisas. Então, dá para fazer uma porção de situações. Mas para o empresário, para o empreendedor, é isso, você já vai ter resultado prático se primeiro você der exemplos para esse modelo matemático, para essa máquina, para essa inteligência artificial, e se você der o papel dela, coloque o papel dela nessa tua pergunta. Então são duas dicas aí, que eu faço um convite para você que está ouvindo, que faz a tua pergunta normal, como você faz normalmente. Deixa essa pergunta guardadinha no teu histórico ali. Pode usar o pago ou o grátis, tanto faz. Você vai ver lá como é que ela vai te responder. Geralmente de forma generalista e superficial. E aí aplica esses dois comandos que eu falei, essas duas técnicas simples, né? Que é papel da IA na tua vida, ali na tua pergunta, e exemplos. E compara o resultado. É resultado imediato. Isso aí você já pode fazer assim que você terminar de assistir o podcast. Vai até o final, né? Não é pra sair agora. Vai no final, sim. Vai até o final, que vão ter mais coisas aí legais, mas fazendo, conta depois nos comentários se funcionou ou não, que eu faço questão de saber. Ah, legal. Ô, Gabi, existe também a parte, assim, existe uma preocupação para quem já usa, da pessoa ficar dependente, às vezes, o que você acha que isso é benéfico? Eu vou te falar um exemplo prático, tá? Lá na empresa, às vezes eu vejo o pessoal perguntando, como que eu formulo esse e-mail, sabe? Mas bem básico mesmo. Você não acha que pode ter um atrofiamento cerebral nesse sentido? Não sei se seria essa palavra mesmo. É que o pessoal tem falado muito isso, né? Nossa, o pessoal vai ficar preguiçoso, o pessoal vai ficar burro.
É que, novamente, assim, eu acho que isso também faz parte do letramento digital. Essa pessoa provavelmente não teve um letramento, então ela também não tem a capacidade de entender como que ela usa de forma assertiva. Isso pode ser uma variável. Se eu estou fazendo perguntas que era só eu parar um pouquinho e pensar, e eu conseguiria fazer, provavelmente também eu nem sei como que eu vou somar forças com a IA, eu acabo perguntando qualquer coisinha besta, até da minha vida eu dou para a IA resolver, eu estou terceirizando, né? Eu acho que essa é uma parte. Só que também tem o exercício da pessoa que está usando, que é o que a gente falou, Sim. da autorresponsabilidade. Se também toda decisão, microdecisão, coisa simples, eu vou ficar perguntando e eu não vou exercitar o meu pensamento crítico, o meu pensamento criativo, poxa, eu como humano que tem um cérebro, o que eu vou fazer então para exercitar minha cabeça? Porque ficar no feed também vendo novidades do Instagram não vai exercitar. Então, é o que eu falo, assim, eu acho que muito se usa nesse formato preguiçoso, e não é de propósito muitas das vezes, é justamente por conta dessa lacuna que a gente tem, que as pessoas elas não entenderam ainda para que serve realmente, como é que eu somo forças com ela. Então, por isso que a gente fala assim, é fundamental as escolas, as universidades, políticas públicas, as empresas investirem em capacitação. Legal. Porque senão a pessoa até vai achar que está usando, tá? Com excelência a IA. Por quê? Porque ela faz uma perguntinha e tem uma resposta. É o que eu mais escuto. Tem aluno que chega para mim, não, eu já uso, já faço, aconteço. Muito bem, vamos lá então, vamos esvaziar essa xícara para a gente encher ela de novo. Quando a pessoa sai do circuito IA, nossa, Gabi, eu não sabia nada. Eu achei que eu sabia. Exato, que bom. Você saiu do nível 1 foi para outros níveis. Só que a pessoa tá achando que ela tá usando bem. Se ela não tiver também, que nem a gente fala, nessa humildade e reconhecer que, opa, peraí, será que eu não posso mais? Porque às vezes é uma característica, né? Será que a pessoa também não é xícara cheia de achar que já sabe tudo? Não, já uso e tal. Então, acho que, assim, vai exigir uma dependência? Vai de pessoas que não estudam. Tá. Eu acredito que sim. Não dos inconformados. O inconformado vai já tentar arranjar formas de porque eu acho que o ele primeiro faz. que, assim, né, você colocar uma pergunta besta que você, em, sei lá, poucos minutos você responderia, era só você pensar um pouquinho, colocar o teu contexto, e você ficar terceirizando para a máquina, já nem é um ato de que quem gosta de pensar, de estrategiar, faz. Geralmente você vai usar IA para outras coisas, né? Então, assim, eu não julgo esse mau uso, porque às vezes é por falta de informação, mas eu também entendo que sim, vai deixar as pessoas limitadas mais preguiçosas. Mas, novamente, são pessoas limitadas, mas já é do mais perfil preguiçosas. Mesmo. Exato. Talvez já seja do perfil. Tem gente que também não quer aprender. Sim. Né? A gente já viu de tudo. Pessoas que querem aprender, pessoas que não querem. Então, assim, essa dependência, ela é pontual também, né, Carlão? Sim. Porque, assim, qual valor agregado tem um profissional desse? Sim. No mercado daqui a anos? Me conta. Será que essa pessoa vai estar no mercado de trabalho daqui a alguns anos? Eu também tenho minhas dúvidas. Talvez não, porque se ela faz esse tipo de pergunta ou até nem consegue fazer nenhum tipo de interação com a inteligência artificial e a IA vai estar na rotina de todo mundo... Poxa, eu não sei se essa pessoa vai estar realmente tendo a oportunidade de trabalhar em algum lugar. Faz sentido. Acho que é para o pessoal até refletir. Exato, né? Porque exato. eu vejo muito, sabe, uso às vezes... eu acho legal, porque já é um passo que a pessoa já está se inserindo, está colocando, mas eu acho legal a IA como uma validação. Primeiro Exato. você coloca o teu pensamento lá e fala, poxa, eu tô meio inseguro com isso aqui, deixa eu ver. É uma segunda opinião. Segunda opinião. Às vezes é até o pontapé. Nossa, Exatamente. eu tenho que criar alguma coisa. Vou criar do zero? Não, deixa eu começar com ela criando e eu pego o embalo e crio junto, né? Então, assim, esse é o nível que a gente fala, gente, é o nível 1 de uso, né? É mais ou menos aquela questão que a gente fala, né? Diga com quem andas que eu te direi quem és. O que você assiste no YouTube? Quem que você segue? O que você pergunta pro ChatGPT, já viu? Verdade. Então, é verdade, porque assim, quem você segue e quem você fica lá curtindo, já diz muito sobre você. O que você consome em multimídia, vídeo, série, também já diz. O que você pergunta para IA é a mesma coisa. Então, assim, são só algoritmos diferentes falando a mesma coisa. Eu acho que aprender não é o foco, porque nada do que é consumido é para desenvolvimento nem pessoal, nem profissional. Então as máquinas olham e falam, legal, mais um alienado para minha turma. Yes, vire um zumbi. E me diz uma coisa, como que é a IA, ela desculpa, não sei se é o termo, regenerativa, é isso? Generativa. Generativa. Isso. Então, porque assim, se eu estou certo,
na medida que você vai contando para ela, também ela vai aprendendo com o que você vai falando, né? Então, quanto mais repertório você vai dando para ela, ela vai pegando o jeito, ela vai aprendendo com você. É que atualmente, como eu falei, né? Por exemplo, se a gente pegar o GPT, o 4, né? Ele já tem mais de são trilhões, mais de trilhões mesmo de parâmetros. Então, ele já se retroalimentou, que é o que você ia falar, né? Então, é uma inteligência que se retroalimenta, ela aprende com ela mesma e ela vai ganhando força. Lá, quando a gente falou no começo do podcast, 1950, era titiquinho parâmetros, pouquíssimos parâmetros. Então, a gente está na casa do trilhão já. Então, ela também não depende muito da nossa troca, não, tá? De ficar perguntando. Não. Às vezes, não depende. Hoje ela já tem trilhões de parâmetros aí, ou que seja, bilhões de parâmetros, dependendo da IA, para performar. Então, ela não depende. Até porque existe até uma brincadeira, né? Que às vezes ficam falando na internet, né? A IA tá emburrecendo com o humano. Porque a gente fica perguntando umas coisas nada a ver, né? Então, tem essa tirar sarro da IA. Exatamente, tem essa brincadeira. Então, assim, ela aprende com ela mesma, né? Ela se retroalimenta, mas a gente não tá ensinando tanto quanto a gente acha, não. Né? A gente não tem essa pretensão, né? Não tá ensinando tanto, não. Ela já tá com parâmetros bons o suficiente para se dialogar, vamos dizer assim, né? Interagir com ela mesma e trazer invenções para o mercado, soluções na área da saúde, que a gente está vendo muito, né? Às vezes, medicamentos, cura de doença, isso é fantástico também, né? Pô. Ela com os repertórios ali, trabalhando para ela mesma, né? E gerando essas soluções, isso é muito bom. Então, em resumo, seria isso. Me diz uma coisa, você falou alucinação ali, até para o pessoal que nunca ouviu falar, o que seria essa parte de alucinação e quanto o repertório talvez ajude a você também não pagar mico também? Nossa, e tem muita exposição negativa de pessoas que não conseguem usar nessa maestria toda e se expõem, que é o que a gente fala, a máquina ela pode errar, na verdade ela vai errar. Pra você ter uma noção, o GPT, isso tá no mercado, tá? Esse dado, essa informação. Ele tem uma média no uso corriqueiro dentro do GPT. E não é só o GPT, tá? Qualquer outra IA. Mas vamos lá no dado que tá batido o martelo do GPT. Uma média de 30% de alucinação nas suas trocas de interação trivial ali com ela. Então, o que acontece nessa alucinação? É só um nome para a gente entender que ela pode errar. Sim. Né? E por que ela erra? Como eu falei, às vezes ela vai por um caminho ali, ela abriu aleatoriamente uma portinha e trouxe uma informação que não é a informação verídica. Por exemplo, eu uso bastante, eu valido tudo que eu uso, absolutamente tudo, e ainda assim, por mais que eu treine, eu feche a casinha, não vai para direita, vai para esquerda, aqui é para frente, aqui é para trás. Ela me traz às vezes, por exemplo, olha, o Carlão, no auge aqui dos seus 35 anos, em 2025, atua no seu podcast. Aí você fala, caramba, mas assim, o resto tá perfeito. Sim. Mas ele colocou a idade errada, então você tem que validar. 35 anos de idade não rola. Às vezes ele coloca até... Exatamente. E aí ele confunde. Ele fala, não é 35... Putz, não, na verdade são 35 anos, às vezes o quê? De mercado? Não, ele botou de idade. Então é o que a gente fala. O humano não pode deixar de ser humano e fazer o papel que ele tem que fazer, que é revisar. Sim. Sempre. Mas aí que tá a importância de você ter o repertório, né? Exatamente. Porque se eu não conheço o que eu tô... Você vai achar aquilo... Exatamente. Se eu não conheço, vai passar batido. E assim, a gente tá tendo advogados sendo expostos de forma até ridicularizada, né? Com casos e processos que nem existem. A gente tá vendo trainee sendo desligado de empresa porque manda um relatório e esse relatório tá errado, tá com informação errada, mas ele copia e cola. Então é o que a gente fala, que nem você comentou, né? Eu vou ser o preguiçoso do lado do meu IA, porque aí eu vou passar vergonha. Sim. Né? Ou eu vou ser o cara que vai me fazer eu pensar mais. Porque se a gente for pensar assim, na essência, a IA vai fazer todo mundo pensar mais. Exatamente. Você entendeu? Sim. É que eu não sei aonde, que tipo de uso que o pessoal tá tendo que vai te deixar preguiçoso. Não, eu tenho que revisar, eu tenho que ler, eu tenho que ter contexto, eu tenho que saber passar para a máquina. Não, e aí, outra coisa, vai vendo aquele efeito cascata. Só sei que nada sei. Porque ele te dá uma coisa, ele te fala assim, olha, se dá um prompt lá, fala, fale pra mim o que é seguro. Seguro é para proteger as pessoas de responsabilidade civil.
Aí ela fala, pô, mas o que é responsabilidade civil? Aham. Então vai perguntas em cima de isso, perguntas. é Então isso. você vai aumentando Ser um também. bom perguntador. Não, por Exatamente. isso que eu falo, assim, eu, sinceramente, quem usa direitinho, bonitinho, e tem essa xícara vazia no sentido de estar disposto a aprender todo dia, você exercita muito mais o seu cérebro, porque até para você treinar essa máquina que vai fazer alguma coisa para você, né, essa inteligência artificial, você criou um agente e esse agente faz coisas para você. Até para você treinar ele, vai exigir pra caramba de você, para você capacitá-lo, né, de você esmiuçar o que você quer, o que pode, o que não pode, qual é o conhecimento que você vai embarcar nessa máquina, qual é a instrução. Isso exige, né? Por isso que a gente fala, então não é todo mundo, infelizmente, que vai surfar, porque não é todo mundo que tem essa capacidade de conectar e ter o repertório e saber validar as informações, né? E aí a atenção, nós vamos entrar em momentos aí de eleição, nós estamos cada vez com mais conteúdos na internet, aprenda a validar a informação que você recebe, porque fake news, agora com os vídeos excelentes feitos por IA, que a gente nem sabe o que é mais vídeo de IA e o que é vídeo real, né? Saiba validar de alguma forma, seja crítico no que você consome. Não é porque recebeu no WhatsApp que é uma verdade, né? Não é porque o GPT respondeu ou qualquer outra inteligência artificial respondeu para você que aquilo é uma verdade. Aquilo é uma criação, não uma verdade. Aí a validação vem de mim. Sim. Isso é uma verdade, porque o que eu validei, eu tenho fonte, eu chequei, eu revisei. Então é mais ou menos esse casamento aí de humano com máquina. Deixa eu te contar uma coisa. Hoje eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de ir atrás de conhecimento. Aí eu acordei hoje, aí o Instagram, né? Como você falou, ele vai te entregando o que mais você consome. Aí beleza, aí veio lá pra mim um curso, né? Tá. E aí beleza. Aí tem assim, qual é o custo de ter e qual é o custo de não ter? Eu falei, pô, beleza, eu achei barato. Aí eu comprei um cursinho lá porque ensinava a fazer vídeo com IA. Tá. Aí eu consumi rapidinho, hoje de manhã mesmo consegui fazer. Porque eu peguei isso aí porque você falou assim, meu, é perfeito. Eu fiz um vídeo meu, rapidinho, e assim, a minha esposa, ela mesmo não percebeu, falou, nossa, caramba, era real mesmo, sabe? Fica perfeito, perfeito. Então assim, é a tecnologia que tá aí, então assim, esse negócio de validar é importante, porque senão você... e tomar atenção também, né, nos golpes, porque é isso, né? Eu vou fazer um vídeo do Carlão pedindo dinheiro pra mãe dele. Talvez até aquele vídeo do WhatsApp, o golpe do WhatsApp, ao invés de mandar E a voz, Gabi? A voz, é igualzinha, tudo igual. Por isso que então, eu falei, ao invés do cara falar alguma coisa, o cara vai te mandar um vídeo. É isso. O cara não vai ligar mais pra você, olha, eu tô com a tua filha aqui, né? O cara vai... Nem precisa, não precisa nem então, se mexer muito. Cuidado, né? Às vezes ele tá na casa dele, né? Ele tá dentro da casa. Hoje os criminosos, eles não têm nem esforço, né? Eles ficam dentro de casa, no office deles ali, só fazendo esses golpes digitais aí que a gente vê, né? Então, assim... Mas é aquele convite. Cara, tenha pensamento crítico do que você consome. Ponto na outra linha. É isso. Duvide. Mas aí eu vou ser chata? Sim, vai ter que ser, porque tudo que você recebe, você vai ter que checar se procede ou não, né? Sim. Ô, Gabi, agora a gente passando um pouquinho, depois eu vou pedir para você falar do teu curso que você promove, mas ontem eu até ouvi um termo que eu achei legal. CEO de MEI, né? Uhum. Porque, na verdade, é CEO dele mesmo, né? Porque o MEI, microempreendedor individual, hoje a gente tem notado um crescimento muito grande na parte de microempreendedor individual. Sim. Então as pessoas terceirizam, fazem contrato de PJ. Bom, tem muito profissional liberal. Exato, e geralmente autônomo. Profissional liberal, ele, poxa, coitado, se é difícil para o microempresário, para o microempreendedor individual, é pior ainda. Sim. Né? Porque até pela legislação ele só pode ter no máximo um funcionário, e às vezes ele tem mais demandas. Então, vamos pegar um exemplo de um profissional aí, sei lá, o cara é fisioterapeuta. Tá. Então, ele tem que agendar, ele tem que confirmar a data. Fazer o pós. Não é verdade? Então, assim... estudar, porque a função dele, né, ele tem que estudar muito, né? Essa galera da saúde, técnicas e não sei procurar cliente, Putz, não é verdade? Divulgar na rede social, tem uma série... De que forma prática você acredita que a inteligência artificial possa ajudar essas pessoas nisso aqui, porque a gente tem bastante e cada dia é mais crescendo. Não, com certeza. Assim, é o que a gente fala. Primeiro passo busca esse letramento, né, que é esse aprendizado prático mesmo. Não precisa entrar no tecniquez da coisa. Como a gente fala, a vida como ela é, eu preciso de aprendizado que no dia seguinte eu estou jogando em prática dentro da minha empresa, né? Então, ou do meu negócio, eu como negócio, né? Então, assim, um dos exemplos que a gente fala são os agentes. Agentes que a gente poderia considerar nível 1, nível 2, que a gente fala, né? Que são agentes mais simples, que executam tarefas
para mim como, né, microempreendedora aí, como você está dando de exemplo. Então, eu sou uma microempreendedora nesse exemplo e eu estou criando um agente nível 1, nível 2. E esse agente, por exemplo, vai ser um analista financeiro. O outro vai ser um cara de comunicados do WhatsApp, tá? O outro vai ser um cara que monta um cronograma de conteúdo para as mídias sociais. Então, o que a gente precisa entender? Por que a gente fala tanto de produtividade, voltando nessa história? Porque eu tenho a condição de criar esses bracinhos para me ajudar na minha rotina profissional. Então, às vezes eu não tenho dinheiro, às vezes eu não tenho tempo, não tenho espaço físico, e eu não posso ter um monte de gente na minha equipe, né? Então, o que eu começo a fazer? Poxa, qual que é a minha dor principal? Minha dor principal é que todo mês eu tenho que literalmente aparecer na internet, porque senão ninguém me acha, então eu tenho que falar um pouquinho do meu trabalho, mostrar aqui meus clientes, falar um conteúdo relevante, postar alguma coisa, de fato, né? Seja no Instagram, seja às vezes no LinkedIn, tanto faz a mídia social. Isso é uma realidade. Então, poxa, eu não tenho tempo, às vezes eu tô pagando uma empresa. Cara, procure, né? Treinar esse agente nível 2 que seja, que nada mais do que por exemplo, no ChatGPT ou no Gemini, uma IA personalizada, a gente chama de GPT personalizado, né? E a própria IA do Google, que é o Gemini personalizado. Por quê? Você tem condição de criar esses bracinhos. Então, esse é o grande pulo do gato. Eu sou sozinha, mas eu tenho assistentes ao meu lado. Só que é isso, eu preciso saber treinar para que ele me devolva. Eu vou fazer uma análise financeira toda semana, eu vou fechar um balanço, eu quero ter ideias, como é que tá minha margem, como é que tá meu custo, se tem inadimplência, se não tem. Só que ao mesmo tempo, como você falou, né, eu não tenho uma cadeira financeira que eu possa pagar todos os meses. Me consome muito tempo ficar fazendo essas análises, esses acompanhamentos. Já pensa em trazer a IA para a tua vida como esse agente, que é um braço teu de áreas que você precisa. Então, um exemplo prático para esse microempreendedor individual seria justamente trabalhar no letramento de aprender a fazer e produzir esses agentes. Legal. E aí é ser feliz mesmo, porque é ilimitado. Você pode ter quantos agentes você quiser, né? E depois que o bichinho te pica, é um horror, porque você vai ficar contaminado positivamente. Você vai ficar fazendo um monte de assistente. Ah, eu tô com o meu canal no YouTube. Legal, faz um agente que é expert em YouTube e ele vai te ajudar em tudo, seja para ranquear os teus vídeos na primeira página do YouTube, seja para montar a roteirização, seja para te dar insights de ganchos que você pode fazer no Instagram para chamar pro YouTube. Você pode fazer o que você quiser, pô. Aí vai de você saber qual que é o teu problema e como é que você vai fazer teu agente. Perfeito. É isso. E não sabe fazer o agente? Poxa, aí sim, chama um profissional, valida com ele esse agente, ou até pergunte para a própria inteligência artificial como é que você faz esse agente, que ela também te ajuda. Legal. Ô, Gabi, aí o pessoal fala assim, tem uma corrente que fala assim, mas aí se eu automatizar lá, vou perder a humanização. Aí eu vou falar a minha opinião. Porque tem gente que fala assim, eu vou humanizar, vou colocar uma máquina, eu estou falando com máquina. Mas eu, como cliente, eu prefiro que uma máquina me atenda de uma forma rápida, eficaz, sem erros, de uma forma rápida, do que um humano que eu mando um e-mail e não me responde. Sim. Porque a gente entra na parte do atendimento, né? Porque o atendimento hoje, a gente sempre fala, tem gente que não responde teu WhatsApp, entendeu? Tem gente que fala, poxa, tá... E às vezes é para comprar, você quer comprar. A pessoa fala assim, olha... Não consegue fazer o mínimo, né? A pessoa vai lá, investe milhões em dinheiro na internet, aí você, achei uma empresa, chama lá no WhatsApp, a pessoa não te responde. Dinheiro na mesa, existe esse preconceito, né? Que a automação é não humanização. Primeiro, né, vamos entender, pessoal, que aquela automação que a gente tinha, que são conversas do digite 1 se você quer alguma coisa, isso já passou, a gente já evoluiu, né? Também é o que eu falei, vamos esvaziar a xícara e entender que se eu consigo conversar de forma ultra mega personalizada com um cliente, é graças a essa evolução tecnológica. Então eu tenho automação de conversas que pode perfeitamente criar fluxos que vão ser suporte de uma pessoa comercial e vai dar essa atração, esse volume que esse comercial precisa. E se esse fluxo estiver bem desenhado, ele vai vender bem, porque alguém pensou no fluxo, trouxe uma abordagem mais intimista, colocou um áudio, colocou um vídeo. Então, novamente, o problema não está na ferramenta, o problema está em como que eu estou usando a ferramenta. E aí, não quero automação, Gabi, já trabalhei com esses fluxos aí, eles me ajudam, é muito bom, obrigado, mas eu já quero ir para a inteligência artificial, porque agora também nós estamos no momento que os empresários, as marcas estão se posicionando como somos IA, né? Temos IA.
E muitas vezes nem precisa e nem tem, né? Mas tudo bem, tá todo mundo falando que tem, que faz, que acontece. Estou achando fantástico. E aí o que acontece? Se eu não quero mais também uma automação de conversas, eu quero entrar no movimento da IA, eu consigo fazer um agente também. Só que esse já não é nível 2, ele seria nível 3, nível 4, que seria o quê? Um agente que ele é o próprio humano, tá? Ele então é o Carlão, com a voz do Carlão, do jeito que o Carlão fala. Ele responde tudo, não tem um botão a conversa. Por quê? Porque é uma máquina de aprendizado profundo que foi treinada para abrir o WhatsApp, conversar, fazer follow-up, trazer revisão. Então isso já existe. Nós temos... É um desenvolvimento de projeto? Sim. Ele é baratinho? Não. Novamente, se você quer o baratinho, não vai ser com IA, porque uma IA bem feita não é barata. Sim. Né? Quando a gente fala barata, é isso. Ai, eu contratei... um agente comercial aqui para atender meus clientes, eu tô pagando R$ 69,90. Meu amor, tá errado. Porque o custo já não fecha. Sim. Custo de servidor, de treinamento de máquina, não fecha essa conta. Provavelmente você está sendo enganado. Então também não acreditar nessas fantasias, né? Mas hoje, a nível de atendimento, a gente tem soluções grandiosas, seja com automação de conversas, seja com essa parte dos agentes que podem fazer tratativas perfeitas como humanos, sem saber que é o Carlão, né? Então, que nem o vídeo que você falou, né? Eu fiz um vídeo e minha esposa não reconheceu. É a mesma coisa essa conversa com a gente. É o Carlão, com a voz do Carlão, do jeito do Carlão, mas está no WhatsApp e é um agente de IA. Então, você vê, já estamos nesse momento, já não é mais futuro, já acontece. É presente. Você está conversando às vezes com uma IA no WhatsApp, você nem sabe que é uma IA. Exato. Né? Ela foi bem treinada e ela conversa com você. E a dica que a gente brinca e dá para as pessoas. Nesse teu papo via WhatsApp, essa pessoa é sempre cordial e proativa? Toda vez que você conversa com ela, você fala, caramba, que bom conversar com alguém assim. Provavelmente é uma IA. E foi bem treinada. E foi bem treinada. Porque a IA, por essência, ela é cordial e proativa, né? Então, é uma brincadeira que a gente fala, né? Você conversou várias vezes com as pessoas, com a mesma pessoa no WhatsApp, né? E ela tem esse comportamento, fica a dúvida, hein? Será que é uma IA? Eu tenho algumas perguntas aqui, mas infelizmente o tempo, falei para tu passar rápido, Poxa, né? deixa eu ver. Tem mais uns 10 minutos aí pra gente falar, mas eu ia te perguntar rapidinho se você puder responder, porque depois eu quero que você fale um pouquinho mais do teu projeto que você está desenvolvendo agora. Mas isso que eu ia te falar, existe um viés para IA agradar a gente, falar sempre o que a gente quer, e você pode, de repente, treinar ela para falar, não me fala a verdade para mim. Porque geralmente você vai perguntar alguma coisa, não, excelente ideia, tal. Porque assim, como eu falei, naturalmente ela é proativa, criadora e cordial. Ela nunca vai te deixar sem resposta. Esse que é o problema também, tá? Ela sempre vai querer te servir. Esse é o fundamento. Então, essa questão da gente falar assim, mas ela tá querendo me agradar. É que, na verdade, o modelo matemático ele foi treinado para te responder sempre. É como a gente falou. Se a resposta faz sentido ou não, quem tem que fazer a curadoria e a validação somos nós humanos, né? Que tá interagindo ali com essa inteligência artificial. Então, assim, isso, Carlão, é como se falasse assim, é o DNA dessas máquinas, tá? Então, se você acha que também tá vindo umas coisas muito mela cueca, umas coisas às vezes que a gente fala assim, nossa, ela também tá muito fofa. Você pede pra ela não ser, né? Você molda, é uma massinha, né, de modelar. Mas ela tem esse DNA é dela, legal, né? As máquinas, todas elas, se você for conversar isso, ela é proativa, ela quer te ajudar. Mas você não quer que eu faça tal coisa? Mas você não quer que eu resuma isso? Você tá com algum problema em tal situação? Tanto é cordial, proativa e criativa, no sentido de produzir coisas para você, que está sendo muito usado para companhia, né? Você tem muitos idosos utilizando para ter trocas e tal, e já tá virando produto mesmo, né? Porque esse mercado de você falar não só com pessoas por companhia mesmo, isso já tá acontecendo também. Então você vê, às vezes essa cordialidade, tem gente que tá sentindo falta, eu quero, né? Então é só para entender que isso faz parte desse DNA que ela foi formada. Não quero que seja assim, molda a tua massinha, aprenda a moldar essa massinha de modelar que tá na tua mão, que é a inteligência artificial, e deixa ela do jeito que você quer. Você tem capacidade para isso, você pode fazer isso. E você deve, ela tá esperando aqui, ó, ela tá prontinha. Então, você falou aí de conversar com o idoso e tal, eu vi uma reportagem ontem sobre isso. Tem terapeuta, né? Muitos, né? Terapeuta de inteligência artificial. Muitos mesmo. Mas bom, até a reportagem também faz um alerta, né? Para você valor, né?
validar, de repente, ver, não sair, polêmico, né? É polêmico. É o que a gente fala, né? Tem muita gente que, poxa, é errado, é certo. Vamos lá, né? Às vezes a pessoa não tem acesso. Sim. Às vezes a pessoa não tem condição financeira. Às vezes a pessoa tem vergonha, tem algum problema. Se o primeiro passo dela for essa interação, muito bem, mas que ela também saiba dosar e só ser um primeiro passo, né? Que ela busque uma ajuda realmente profissional, porque literalmente não dá pra gente colocar a decisão de uma vida, né? Exatamente. Para um aprendizado de máquina, te colocar ali, você não sabe nem se ele foi treinado para isso, o que ele vai falar, como é que ele vai te responder, né? Exatamente. Bom, o quanto você acha importante a cultura de disseminação da IA? Tipo, sei lá, vir de cima para baixo? Você acha importante que o dono da empresa dissemine essa cultura para os seus colaboradores e não o processo inverso? Porque às vezes, até por geração, o empregado fala assim, olha, vamos usar, não, inteligência artificial não. Assim, eu acho que o ideal seria vir de cima para baixo, porque você está trabalhando cultura de empresa, e cultura a gente não muda de baixo para cima, cultura vem de cima para baixo. Então, assim, o ideal, o mundo dos sonhos, né? A gente fala de cultura, de mentalidade digital, trazer a IA para somar forças e tal. Isso teria que vir realmente numa proatividade de gestão de diretoria, de capacitação e cascatear isso até lá embaixo para pessoas com mais desenvoltura e até os nativos digitais produzirem mesmo, tá? Darem essa atração que a empresa precisa, né? É que infelizmente o que a gente se depara é com essa cultura do medo. Então existem muitas empresas no qual a diretoria, a gestão está com medo do uso, né? E proíbe. E você vê também a proatividade vindo de baixo para cima. Não que seja errado, só é muito mais trabalhoso. E geralmente esses colaboradores, eles tendem a sair, porque eles veem que o esforço ali é grande, ele está levando essa carroça sozinha, né? Então é o que a gente sempre fala. Você gostando ou não de tecnologia, entenda que você precisa estar em sinergia com isso, porque isso é a realidade. Né? É a realidade, não é futuro, é o que está acontecendo. Então, gostando ou não, dissemine essa cultura. Ah, não vou participar. Ok, seja um facilitador. Sim. Facilite a informação, traga encontros dentro da tua empresa com colaboradores, ou traga uma reunião que seja no mês de projetos que podem ser desenvolvidos dentro da tua empresa. Então, seja então a ponte, né? Porque eu acho que o empresário também tem esse bônus, né? A gente se considera a ponte de muita coisa, né? Sim. Das pessoas que dependem da gente. E isso é legal, já tá no nosso DNA também. Então, é esse convite, é aproveitar que você já tem isso em você, porque senão você não teria equipe, né? E até você que está começando, né? Você é um MEI ou você é uma microempresa, essa cultura é sensacional. Né, de tá todo mundo em sinergia, construindo e fazendo parte, né, que é essa cultura de pertencimento, de produção e principalmente de deixar a nova geração ser desafiada, porque o que mais desmotiva essa galera é fazer mais do mesmo. Ai, que encheção de saco. Você tem que manter a galera em desafio, faz parte. E esse já é um belo desafio, poxa, não é não, Carlão? Poxa. Gabi, olha pessoal, olha como essa menina é chique, ela recém lançou, a gente tá falando em junho de 2025, só para pontuar o espaço de tempo, mas ela é colunista hoje da Tribuna. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto maravilhoso, legal. Que eu tenho muito orgulho de você, fico super feliz. Poxa, você vê? Conta pra gente. Por isso que a gente fala, gente, vale a pena estudar, por isso que a gente fala, o estudo é algo que ninguém tira de você, né? Já falavam os mais velhos. E não paga imposto com conhecimento. E não paga imposto com conhecimento, exatamente. Então é uma oportunidade, na verdade, que surgiu, e óbvio que eu abracei, né, com unhas e dentes, de falar sobre um assunto que em teoria ele é complexo, né, se a gente for para o techniquez, mas trazer de uma forma didática, divertida, descontraída. Então é uma coluna que se chama E Agora, no portal A Tribuna, no jornal impresso também. Vocês podem acompanhar, todo domingo tem matéria nova, tem vídeo no meu Instagram falando sobre o que é a matéria e deixando o link lá. Então, indo pelo meu Instagram ou até pelo próprio portal da Tribuna, nessa coluna que eu chamo de E Agora, vocês já vão poder ficar por dentro de todas essas novidades. Já é o primeiro passo aí. Foi um presente, né? É uma chancela, né? É a chancela do trabalho. Então, a gente que trabalha firme, com consistência e estuda, é um presente, né? A gente leva como um selinho de qualidade, né? Então, um canal extremamente forte, né? Um veículo extremamente forte aqui na região. Então, é isso, é aproveitar e agregar, que nem você falou, é agregar valor, é trazer informação relevante para o pessoal. Ah, que legal. Ô, Gabi, tem alguma coisa que você queria falar rapidamente antes de você falar?
onde as pessoas encontram a Legal. Gabi, de que forma a Gabi pode ajudar esses empresários, porque eu garanto que você pode ajudar as pessoas aí. Se deem essa oportunidade de serem ajudados para que vocês possam ter mais tempo com a sua família, fazer outras coisas. E outra coisa, não ficar para trás. Exato, exato. Bom, primeiro passo de grátis é isso, consumir, acessar as colunas que eu escrevo, já é um conteúdo de grátis ali. No Instagram a gente tem algumas pílulas também, que são esses conteúdos mais curtos, então é @Gabi W Moraes com I de igreja, tá? E a gente tem o convite que é participar, vocês se darem esse presente também de vivenciar um workshop prático, 5 horas, mão na massa, que vai levar você do zero ou até de onde você sabe, até esse ponto dos agentes que a gente falou, né? Agente nível 1 a nível 2 também, além de aprender a fazer reunião com inteligência artificial, que é muito legal, que é o Circuito IA na Prática. Todo mês nós temos turmas, nós estamos na 24ª edição, olha só que legal. Então temos turma agora dia 24 de julho e vai ter turma o ano inteiro. Então se você quer também saber o que acontece nesse circuito, quem que já foi, tem certificado, como é que é tudo, circuitoia.com.br. E de bônus ainda faz networking, né? Opa, e muito. Ontem mesmo tivemos turma e o pessoal tava trocando figurinha, WhatsApp, contato, já fazendo negócio. É o que a gente fala, é a veia da pessoa que tá ali, tá pronta para aprender e pronta para se conectar. Então depende da pessoa, literalmente, né? Qual foi a turma que eu participei? Foi da segunda? Ai, Carlão, eu não vou saber Foi te bem no falar a começo, edição. Que mês e ano que você fez? Eu fiz no ano passado, tipo outubro, mais ou menos. Já devia estar numa numa 7ª edição. Sei que foi no início. Já mudou bastante coisa. Já mudou porque a gente tem que reciclar. Sim. É dinâmico. Faz parte. É dinâmico, o conteúdo é dinâmico. É lógico que o bruto ali, a essência, ela continua, mas a gente lapida muito. E você me conhece, eu invento coisa no meio, aí traz novidade, interação. Então, depois a gente agenda a sua reciclagem. Reciclagem é importante. É isso aí. Gabi, a gente tem um quadro aqui, que é o quadro Tá Vendo, Você Sabia. Só que como o tempo está esgotado aqui, eu só vou falar pro pessoal saber o que é. Legal. E quem tiver interesse, depois vai na descrição lá, ou então comenta no vídeo lá, eu quero saber mais. Mas tem tudo a ver aqui. Você sabia que existe um seguro para riscos cibernéticos? Então, assim, um seguro bem bacana, um seguro que eu diria primordial para quem tem esse tipo de equipamento, hoje com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então eu recomendo que vocês saibam um pouquinho. Então tá vendo, você sabia, riscos cibernéticos, tá? E Gabi, tem alguma coisa que você queira falar para encerrar? Alguma coisa que eu não perguntei? Dá seu recado final pro pessoal aí. Olha, meu recado final é: aprenda a aprender, não canse de aprender, porque para mim é a única habilidade uma das poucas que não vão sumir, né? Não vão substituir. Então, o convite para você dê esse passo, esteja perto de pessoas que tenham essa energia de aprendizado, de produção, de agregar valor. Estejam perto e você, ouvindo aqui, não deixa de estar perto também da gente, né? Então, esse é o recado e agradecer. Se você chegou até aqui, até o final, é porque fez sentido, valeu a pena. Legal. E foi um prazer também estar aqui com você. Legal. Bom, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Eu acho que eu ficaria aqui por mais 2 horas aqui perguntando. Rápido, viu? Tem mais algumas perguntas aqui. Isso porque eu ajudei, a inteligência artificial me ajudou também a roteirizar, você falou. Eu tenho agente. Então, assim, hoje já a IA faz parte da minha vida. E, de novo, se você gostou, acha que faz sentido, compartilha para um amigo seu, para o seu chefe. Falo para vocês, participem do workshop da Gabi, é maravilhoso. Eu acho que eu fiz aquela pergunta até para incentivar realmente os empresários a começarem a cultura, que nem você falou, a cultura vem de cima para baixo. Perfeito. Então, para que vocês insiram seus colaboradores, e eu tenho certeza, isso não é gasto, isso é investimento. Totalmente. Gabi, concordo. É o seguinte, se você gostou, curta, compartilha, não se esqueça. É isso aí, deixe seu comentário, mande aí para todo mundo, que eu quero ver todo mundo surfando essa onda da IA. É isso aí, tá vendo?